Você já sentiu que está falando, mas ninguém está ouvindo? Já deitou na cama com o coração pesado, olhando para o teto, tentando encontrar respostas que o dia não trouxe? Tem noites em que o silêncio da madrugada parece amplificar tudo o que você tentou calar durante o dia. Os medos, as dúvidas, as incertezas sobre o amanhã. E é exatamente nesse momento, quando o mundo dorme e você permanece acordado com seus pensamentos, que algo dentro de você grita por uma resposta, por uma direção, por uma voz que te diga que tudo vai ficar bem. Se você está aqui agora, não é por acaso. Talvez você tenha chegado até este vídeo do clamor da madrugada, porque seu coração está cansado de buscar respostas onde elas não existem. Talvez você já tenha tentado resolver tudo sozinho, tenha conversado com várias pessoas, tenha procurado soluções práticas, mas nada preencheu o vazio que você sente. E sabe por quê? Porque existe uma parte em nós que só pode ser alcançada por Deus. Existe uma sede que só a presença dele pode saciar. Existe um clamor que só os ouvidos eternos podem compreender completamente. A madrugada tem algo de especial. É quando as máscaras caem, quando as defesas baixam, quando não há mais para quem fingir força. É quando você se vê como realmente é, humano, frágil, precisando de algo maior do que você mesmo, e é justamente aí que Deus te encontra. Não no barulho do dia, não na correria das obrigações, mas no silêncio vulnerável da noite, quando você finalmente para e reconhece que precisa dele. Muitas pessoas chegam até esse momento carregando fardos pesados demais. Talvez seja uma situação financeira que tira seu sono, um relacionamento quebrado que dói no peito, uma doença que assusta, uma decisão importante que você precisa tomar e não sabe qual caminho seguir. Ou talvez seja algo ainda mais profundo, uma sensação de vazio, de que a vida está passando e você não está vivendo de verdade, de que existe um propósito que você ainda não encontrou. Seja qual for a razão que te trouxe aqui, saiba de uma coisa: Deus está esperando por você neste exato momento. A Bíblia nos mostra tantos exemplos de pessoas que encontraram Deus justamente quando tudo parecia perdido. Pense em Jacó, lutando com o anjo durante toda a madrugada, recusando-se a soltar até receber uma bênção. Pense em Davi, escrevendo salmos no meio da noite, derramando sua alma diante do Senhor, clamando por livramento, por direção, por paz. Pense em Jesus, que várias vezes se retirava de madrugada para orar, para estar em comunhão íntima com o Pai, antes de enfrentar os desafios do dia. Há algo poderoso sobre buscar a Deus quando o resto do mundo está em silêncio. É como se naquele momento a linha entre o céu e a terra ficasse mais fina, mais acessível. É quando sua oração não precisa competir com nenhum outro barulho. Quando seu coração pode se abrir completamente, sem interrupções. Você sabe, tem muita gente que vive achando que precisa estar perfeito para chegar diante de Deus, que precisa ter as palavras certas, a postura certa, a vida organizada. Mas a verdade é outra. Deus não está interessado na sua performance. Ele está interessado no seu coração. Ele não quer que você venha até Ele apenas quando tiver conquistas para mostrar. Ele quer estar com você principalmente quando você se sente derrotado. A palavra diz em Salmos 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quebrantado, contrito. Essas palavras descrevem alguém que está vulnerável, que reconhece sua necessidade, que não está fingindo ter tudo sob controle. E é exatamente com essas pessoas que Deus se aproxima de forma especial. Então, se você está assistindo isso agora com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, sentindo que está no limite das suas forças, eu quero que você saiba, você está no lugar certo. Não para receber fórmulas mágicas ou promessas vazias,
mas para encontrar o Deus vivo, o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que se importa genuinamente com cada detalhe da sua vida. A noite pode ser longa, mas a manhã sempre chega. E muitas vezes é justamente na escuridão da madrugada que Deus faz as transformações mais profundas em nós. É quando Ele nos ensina a confiar, a descansar, a entregar. É quando Ele nos mostra que não precisamos ter todas as respostas, porque Ele tem. Não precisamos controlar tudo, porque Ele está no controle. Não precisamos carregar o peso sozinhos, porque Ele quer carregar conosco. Ao longo deste tempo que vamos passar juntos, eu quero te convidar a fazer algo. Desligue tudo que possa te distrair. Encontre um lugar onde você possa ficar confortável e abra seu coração de verdade. Não estamos aqui para cumprir um ritual religioso. Estamos aqui para ter um encontro real com um Deus real que quer falar com você de forma real. Ele conhece sua história, conhece suas lutas, conhece até aquelas coisas que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo conhecendo tudo, Ele não te rejeita. Pelo contrário, Ele estende as mãos e diz: vem, vamos conversar, vamos resolver isso juntos. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Há uma passagem linda em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Percebe a profundidade disso? Deus não está pedindo que você entenda tudo. Ele está pedindo que você confie. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Entender depende da sua capacidade limitada de processar informações, de enxergar o quadro completo, de prever o futuro. Mas confiar é uma decisão do coração. É dizer: Senhor, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu sei quem Tu és, e isso me basta. É justamente nesse lugar de confiança que os milagres acontecem. É quando você solta o controle que Deus assume o controle. É quando você para de tentar resolver tudo com sua própria força, que a força dele se manifesta de forma sobrenatural na sua vida. Pense por um momento em todas as vezes que você tentou resolver algo sozinho. Quantas noites você passou planejando, preocupando, tentando encontrar uma saída e no fim das contas, ou a solução não veio, ou quando veio não trouxe a paz que você esperava. Isso acontece porque fomos criados para depender de Deus, não como uma muleta, mas como uma fonte. Assim como uma árvore precisa estar conectada às raízes para receber água e nutrientes, nós precisamos estar conectados a Deus para receber vida, direção, propósito, paz. Quando nos desconectamos, começamos a murchar por dentro. Podemos até manter as aparências por fora, mas por dentro sabemos que algo está faltando, e essa falta só pode ser preenchida por Ele. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Vida plena não significa ausência de problemas, significa ter paz no meio da tempestade. Significa ter esperança quando tudo parece perdido. Significa saber que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que estaria conosco em cada passo do caminho. E quando você realmente entende isso, quando essa verdade desce do cérebro para o coração, tudo muda. Você para de viver na ansiedade constante e começa a viver na confiança. Para de viver com medo do futuro e começa a viver o presente com gratidão. Para de se sentir abandonado e começa a se sentir amparado pelos braços eternos. Tem uma guerra que acontece na mente de muitas pessoas durante a madrugada. São os pensamentos que atacam, as memórias que doem, as preocupações que não deixam dormir. O inimigo sabe que a noite é um momento de vulnerabilidade e por isso ele ataca justamente aí.
Ele traz à tona seus erros do passado para te fazer sentir culpa. Ele amplifica seus medos do futuro para te paralisar. Ele distorce a realidade para te fazer acreditar em mentiras sobre quem você é e sobre quem Deus é. Mas a palavra de Deus é mais forte do que qualquer mentira. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, nos ensina que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Demolimos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você não é refém dos seus pensamentos. Você tem autoridade, em nome de Jesus, para rejeitar toda mentira e se apegar à verdade. E qual é a verdade? Que você é amado incondicionalmente, que você é perdoado completamente, que você tem um propósito divino, que o plano de Deus para você é de bem e não de mal, para te dar futuro e esperança, como está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Quando você começa a declarar essas verdades sobre sua vida, algo muda no mundo espiritual. As trevas precisam recuar diante da luz. O medo precisa fugir diante da fé. A confusão precisa dar lugar à clareza. E sabe, muitas vezes a gente espera que Deus fale de forma audível, com uma voz trovejante vinda das nuvens. Mas geralmente ele fala no sussurro, como falou com Elias naquela caverna. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de uma paz inexplicável que de repente enche seu coração. Ele fala através de uma porta que se abre ou de uma porta que se fecha. Ele fala através de pessoas que cruzam seu caminho no momento certo. Mas para ouvir esse sussurro, você precisa estar em silêncio. Precisa desligar o barulho externo e o barulho interno. Precisa criar espaço para a presença dele. E a madrugada é perfeita para isso. Não há reuniões, não há compromissos, não há interrupções. É só você e Deus, face a face, coração a coração. Talvez você esteja passando por algo que parece impossível de resolver. Uma situação que já se arrasta há meses ou até anos. Você já orou, já jejuou, já fez tudo o que estava ao seu alcance, mas nada mudou. E agora você está cansado, quase desistindo. Eu quero te dizer algo. O fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda orando, já é uma vitória. O inimigo queria que você já tivesse desistido há muito tempo, mas algo dentro de você, uma chama de fé que se recusa a se apagar, continua te trazendo diante de Deus, e essa persistência não vai voltar vazia. Lucas capítulo 18 nos conta a parábola da viúva persistente que insistiu tanto com o juiz injusto até receber justiça. E Jesus termina a história perguntando: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continue clamando, continue orando, continue crendo, porque a resposta está a caminho. Se o que você está sentindo agora tocou algo profundo dentro de você, se essas palavras estão fazendo sentido, eu quero te convidar a fazer parte desta família. Aqui no Clamor da Madrugada, a gente não está sozinho. Somos milhares de pessoas que se encontram nas madrugadas para orar, para buscar a Deus, para se fortalecer na fé. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários como você está se sentindo neste momento. Qual é a luta que você está enfrentando? Pelo que você precisa que a gente ore junto com você. A gente lê cada comentário e muitas vezes Deus usa as palavras de um para fortalecer o coração de outro. Você não precisa mais carregar isso sozinho. Aqui você tem uma família que ora, que acredita, que se importa, e juntos vamos ver Deus agir de forma poderosa em cada vida. Agora, eu quero que você feche os olhos comigo, respira fundo, solta todo o peso que você está carregando e vamos juntos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que ouve, do Deus que age, do Deus que está bem aqui,
agora, neste momento, esperando por você. Pai amado, Senhor do céu e da terra, eu venho diante do teu trono de graça com um coração sincero e quebrantado. Venho em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que morreu na cruz para que eu pudesse ter acesso direto a ti. Senhor, enquanto o mundo dorme, eu sei que tu estás acordado. Enquanto tudo está em silêncio, eu sei que os teus ouvidos estão atentos ao clamor do meu coração. A Bíblia diz em Salmos 121 que tu és o meu guardador, que não dormitas nem dormes, que guardas a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Então eu sei, Pai, que neste momento da madrugada tu estás aqui comigo. Tu vês cada lágrima que escorre pelo meu rosto. Tu conheces cada angústia que aperta o meu peito. Tu ouves cada palavra que eu não consigo expressar, porque o teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Preciso da tua presença de uma forma que eu nunca precisei antes. Eu tentei resolver as coisas do meu jeito e não consegui. Eu tentei ser forte sozinho e falhei. Eu tentei encontrar respostas onde elas não existem e só encontrei mais confusão. Mas agora eu entendo, Senhor. Eu entendo que tu és a resposta que eu estava procurando. Tu és a paz que eu estava buscando. Tu és a direção que eu estava precisando. Em João 14, versículo 6, tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu escolho seguir o teu caminho, mesmo quando ele não faz sentido para a minha mente. Eu escolho crer na tua verdade, mesmo quando tudo ao meu redor parece contradizê-la. Eu escolho viver pela tua vida, porque a minha própria força já se esgotou. Pai, eu entrego nas tuas mãos todas as situações que estão tirando o meu sono. Aquela situação financeira que parece sem saída, eu entrego a ti. Aquele relacionamento quebrado que dói tanto, eu entrego a ti. Aquela doença que me assusta, aquele problema familiar que me consome, aquela decisão que preciso tomar e não sei qual caminho escolher, eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque tu disseste em 1 Pedro 5, versículo 7, lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de vocês. Senhor, eu creio que tu cuidas de mim. Eu creio que não há situação grande demais que tu não possas resolver. Eu creio que o que é impossível para os homens é possível para ti. Neste momento, Senhor, eu peço que tu quebre toda a cadeia que está me prendendo. Toda a cadeia de medo, de ansiedade, de depressão, de vício, de mágoa, de ressentimento. Eu declaro que o teu Filho Jesus já pagou o preço completo na cruz do Calvário para a minha liberdade. Em João 8, versículo 36, tu disseste: se o Filho vos libertasse, verdadeiramente sereis livres. Então eu recebo essa liberdade agora. Eu recebo a cura que vem do teu trono. Eu recebo a paz que excede todo o entendimento e que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, como prometeste em Filipenses 4, versículo 7. Senhor, eu sei que o inimigo quer me destruir. Ele vem como leão que ruge procurando alguém para devorar, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 8. Mas eu também sei que tu és o leão da tribo de Judá, e que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo plano do inimigo contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu futuro, está cancelado agora pelo sangue de Jesus. Eu me cubro com o sangue do Cordeiro. Eu me revisto de toda a armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Eu tomo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu declaro vitória sobre toda a obra das trevas. Pai amado, enquanto eu estou aqui nesta madrugada silenciosa, eu sinto a tua presença enchendo este lugar. Eu sinto o teu amor me envolvendo como um abraço caloroso. Eu sinto a tua paz descendo sobre mim
como chuva suave. Tu estás tirando o peso dos meus ombros. Tu estás acalmando as tempestades do meu coração. Tu estás colocando ordem onde havia caos, luz onde havia trevas, esperança onde havia desespero. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque tu és fiel. Eu te agradeço porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como está escrito em Lamentações 3, versículos 22 e 23. Senhor Jesus, eu peço que tu fales comigo agora. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Não precisa ser uma voz audível, pode ser um sussurro no meu espírito, pode ser uma paz repentina, pode ser uma convicção profunda. Mas eu sei que tu falas com as tuas ovelhas, e as tuas ovelhas conhecem a tua voz, como tu mesmo disseste em João 10. Então fala comigo, Senhor. Mostra-me o caminho que devo seguir. Revela-me o que eu preciso fazer. Dá-me sabedoria, porque tu prometeste em Tiago 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Eu oro também por cada pessoa que está assistindo este vídeo neste momento. Senhor, tu conheces cada nome, cada história, cada dor. Tu sabes exatamente pelo que cada um está passando. Então eu peço que tu toques neles agora com o teu poder transformador. Aquele que está doente, seja curado. Aquele que está desempregado, receba uma porta de provisão. Aquele que está com o coração partido, seja restaurado. Aquele que está perdido, encontre o caminho. Aquele que está com medo, seja cheio de coragem. Porque tu disseste em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, eu decreto que esta madrugada marca o início de um novo tempo na vida de cada pessoa que está orando comigo. Que o sol da justiça nasça com cura em suas asas sobre nós, como prometeste em Malaquias 4, versículo 2. Que a alegria da manhã venha após a noite de choro, como está escrito em Salmos 30, versículo 5. Que nós experimentemos o cumprimento da promessa de Isaías 61, versículo 3, de receber coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu entrego esta oração nas tuas mãos, Pai, e eu descanso sabendo que tu ouves e responde. Em nome poderoso de Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Amém e amém. Respira fundo. Sente essa paz que está no ambiente agora? Essa sensação de leveza de que algo mudou? Isso é a presença de Deus tocando você. Isso é o resultado de uma oração sincera, de um coração que se abriu de verdade, de uma fé que se levantou mesmo no meio da fragilidade. E eu quero que você guarde esse momento. Quando os desafios voltarem, e eles vão voltar porque a vida continua, lembre-se desta madrugada. Lembre-se de que Deus ouviu você. Lembre-se de que Ele respondeu. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Sabe, a vida cristã não é sobre ter todas as respostas ou nunca passar por dificuldades. É sobre saber onde encontrar força quando as suas forças acabam. É sobre saber para quem correr quando tudo desmorona. É sobre ter uma âncora que te segura mesmo quando as ondas são violentas. E essa âncora é Jesus. Ele é a rocha firme sobre a qual você pode construir sua vida. Tempestades virão, ventos soprarão, mas quem está edificado sobre a rocha não cai, como Jesus mesmo ensinou em Mateus 7. Então continue edificando sua vida sobre ele. Continue orando, continue lendo a palavra, continue buscando a presença dele. Porque cada dia que você passa com Deus é um dia de crescimento, de transformação, de aproximação do propósito que Ele tem para você. Eu quero te encorajar também a não desistir.
Não importa quantas vezes você já tentou e parece que não deu certo. Não importa quantas decepções você já enfrentou. Não importa se você olha para a sua vida agora e vê mais fracassos do que vitórias. Deus é especialista em transformar histórias. Ele pegou um Moisés gago e fez dele um libertador de nações. Ele pegou um Davi pastor de ovelhas e fez dele um rei. Ele pegou um Pedro impulsivo e negador e fez dele uma coluna da igreja. Ele pegou um Paulo perseguidor e fez dele o maior pregador do evangelho. Se ele fez isso com eles, o que te faz pensar que ele não pode fazer algo igualmente extraordinário com você? A sua história não acabou. Este não é o final. Este é apenas um capítulo difícil que está preparando você para os capítulos gloriosos que virão. E enquanto você espera, enquanto você caminha, enquanto você luta, lembre-se de que Deus já tem tudo planejado. Ele já sabe o fim desde o começo. Ele já conhece cada revés, cada obstáculo, cada desvio no caminho. E mesmo assim Ele continua dizendo: eu tenho um plano bom para você. Então, confie no processo, confie no tempo dele, confie na sabedoria dele, porque Isaías 55, versículos 8 e 9, nos lembra que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos dele mais altos do que os nossos. O que parece demora para você pode ser o tempo perfeito dele. O que parece impossível para você é totalmente possível para ele. O que parece o fim para você pode ser apenas o começo de algo novo e maravilhoso que ele está preparando. Se você chegou até aqui e esta oração fortaleceu sua fé, se algo que foi dito tocou o seu coração de alguma forma especial, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Se inscreve no canal Clamor da Madrugada, porque aqui a gente se encontra toda madrugada para orar, para buscar a Deus, para se fortalecer juntos. E sabe o que é mais lindo? É que quando você compartilha este vídeo, quando você manda para aquele amigo que está passando por uma situação difícil, para aquele familiar que está precisando de uma palavra de esperança, você está sendo instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Você está estendendo a mão para alguém que está se afogando. Você está sendo luz em meio às trevas de alguém. E não há bênção maior do que ser usado por Deus para transformar vidas. Deixa aqui nos comentários também como você está se sentindo depois desta oração. Conta para a gente o que Deus falou com você durante este tempo. Compartilha o seu testemunho, porque quando você testemunha, você fortalece a fé de outras pessoas. E se você tem algum pedido de oração específico, escreve aqui também. A gente forma uma corrente de oração e tem visto Deus fazer milagres tremendos na vida de pessoas que tiveram a coragem de compartilhar suas necessidades. Você não está sozinho. Aqui é uma família. E família cuida uns dos outros, ora uns pelos outros, chora e celebra junto. Se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, alguma luta específica que você gostaria que a gente abordasse em oração, deixa nos comentários também. Este canal existe para servir você, para ser um refúgio nas madrugadas difíceis, para ser um lugar onde você sabe que vai encontrar esperança, fé e a presença de Deus. Antes de você ir, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Deus acredita em você. Mesmo quando você não acredita em si mesmo, Ele acredita. Mesmo quando você se sente um fracasso, Ele te vê como vitorioso. Mesmo quando você acha que decepcionou todo mundo, Ele continua te amando incondicionalmente. Nada que você fez ou deixou de fazer pode mudar o amor dele por você. Nada pode te separar desse amor, como Paulo afirma com tanta certeza em Romanos 8, versículos 38 e 39. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade,
Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que verdade poderosa! Que segurança maravilhosa! Não importa o que aconteça, o amor dele permanece. Não importa quantas vezes você tropeçar, ele estará ali para te levantar. Não importa quão longe você se afaste, ele sempre te receberá de braços abertos quando você voltar. Então, levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas, respira fundo e continua caminhando, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Esta madrugada foi um marco. Algo mudou no mundo espiritual. Algo se moveu no céu em seu favor. E nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver os frutos dessa oração. Vai ver portas se abrindo. Vai ver situações se resolvendo. Vai ver a mão de Deus operando de formas que você nem imaginava ser possível. E quando isso acontecer, volta aqui e testemunha. Conta para a gente o que Deus fez, porque o seu testemunho vai encorajar outras pessoas que ainda estão esperando pela resposta delas. Se esta oração fez bem para o seu coração, tem mais 2 vídeos aqui na tela que podem continuar ministrando na sua vida. Assiste com calma, sem pressa e deixa Deus continuar falando com você. Porque quando a gente se coloca na posição de ouvir, quando a gente abre o coração de verdade, Deus sempre tem algo novo para nos ensinar, sempre tem uma palavra específica para o momento que estamos vivendo. E lembra, você nunca mais vai ter que enfrentar uma madrugada sozinho. Sempre que você precisar, volta aqui. A gente vai estar esperando por você de braços abertos, prontos para orar junto, prontos para crer junto, prontos para ver Deus agir de forma poderosa mais uma vez. Que a proteção do Senhor esteja sempre com você. Se esta oração fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal e compartilhe para abençoar outras vidas.